meus amores, mais um sábado juntinho de vocês. E hoje a gente vai falar sobre cirurgia plástica. Vamos tirar todas as suas dúvidas com o Dr. Lucas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Cris? Bem-vindo ao nosso programa. Fiquem à vontade. Eu agradeço o convite, espero que a gente tenha um bate-papo legal e que possa estar esclarecendo o máximo de dúvidas possíveis aí para o espectador. Ai, que ótimo. Gente, a pergunta que todo mundo quer saber, né? Qual que é a idade ideal para fazer uma cirurgia plástica? Assim, Cris, na média, assim, né? Acho que entre 18 e 65 é o que a gente mais vê, assim, no consultório. Tem que ser maior de idade. Acontece, assim, casos, assim, paciente, sei lá, adolescente, sofrendo bullying, né? Vai conversar com a mãe, tá com problema de autoestima, tem dificuldade de relacionamento por causa disso. Muitas vezes a gente antecipa essa cirurgia desde que seja realmente uma vontade ali do adolescente, né? Sim. Então, em alguns casos a gente antecipa e pacientes mais idosos também que têm boas condições de saúde também operam, não com tanta frequência, mas operam. Ah, bacana. E qual é o preço para cirurgia plástica, assim, baseada, que sei que você tem que fazer a consulta, né, a avaliação primeiro, mas aproximadamente? Uma pergunta complexa. Né? Mas é uma dúvida que muita gente tem. Às vezes não tem, muita gente assiste o programa, doutor, e às vezes não tem nem base, né? De como vai ser, né? É que assim, é um mercado bem amplo, né? Assim como tudo, assim, existe desde o preço mais, digamos assim, popular até os preços mais caros, assim. Mas assim, vamos falar de uma cirurgia, uma abdominoplastia, que é a cirurgia uma das mais procuradas, abdômen lipo. Ela vai variar ali desde 15 até 30, 40, dependendo do cirurgião, né? Sim. Dependendo do nicho, se ele opera mais em volume ou mais em exclusividade. Então a base é de uns 15 até uns 30, mais ou menos? Numa cirurgia, sei lá, de abdômen, por exemplo, que é a mais comum, talvez. Ah, bacana. E o plano de saúde cobre? Ele não cobre, né, Cris? Assim, existe casos que ele vai cobrir desde que ele caracterize como reparadora, né? Talvez assim, para o público leigo, ele vai talvez identificar assim, reparadora, fica mais fácil. O paciente tinha um câncer de mama e tem que reconstruir aquela mama. Isso é reparadora para o plano. Ou o paciente perdeu peso, lá 50, 60 quilos através de uma bariátrica e esse excesso de pele começa a dar desconforto, começa a dar dermatite, lesões de pele, aí o plano acaba liberando nessa característica mais reparadora. Ah, legal. Uma perguntinha bem interessante que a gente recebeu de uma telespectadora. É possível fazer uma cirurgia plástica baseada em algum artista, corpo, rosto? Tem gente que quero ficar parecida com a Gisele Bündchen, por exemplo. É possível? Não é impossível. Acho que eu vou falar não é impossível. Mas tem como nós, claro, tentarmos reproduzir algumas características, mas às vezes a gente acha que as pessoas são iguais, né? Pele clara, olho claro, outro moreno, enfim. Mas a anatomia das pessoas são muito diferentes. A gente foi pegar malar, mandíbula, estrutura óssea, e às vezes quando a gente vai transportar ali uma característica de um que é bonita para o outro, acaba se tornando algo não muito harmônico. Muda na outra pessoa, no caso, porque ela tem a própria... feição dela, né? Exatamente. Entendi, mas fica parecida. Não vai ficar igual, mas pode chegar... Pode, acho que em alguns casos dá para chegar, mas tem que tomar muito cuidado, acho, com esse comparativo. Né? Porque depois você pode se arrepender, né, gente? O legal é ser você mesmo e ser natural. Me diz uma coisa, quais são os riscos para quem já tem algum tipo de doença? Assim, a patologia em si, ela não contraindica cirurgias, né? Precisa só a gente ter sempre uma comunicação do cirurgião plástico com o médico assistente, que é o que cuida daquela doença. Então tem que ter essa comunicação. E precisa sempre essa doença de base, essa patologia, estar muito bem controlada. Então qualquer descontrole contraindica ou qualquer indicação do assistente contraindicando também a gente acaba contraindicando a cirurgia. Tá, mas é possível fazer. A pessoa pode fazer mesmo se tiver algum problema. Isso, não há contraindicações até prova do contrário, desde que esteja tudo controlado a doença. Vai ter esse acompanhamento, né? Esse cuidado especial, né? Exatamente. A idade influencia na cirurgia?
Hoje em dia os pacientes têm se cuidado tanto, né? Mudou um pouco essa questão de idade, né? Eu acho que mais uma idade corporal do que propriamente a idade em si. Hoje em dia é qualidade de vida, né? Então as pessoas Isso. Estão chegando bem com 60, chegando bem. 70. Tem mulher que chega lá no consultório com 65, 70, com um corpo bonito, se cuidando, autoestima, né, lá em cima. Então, eu acho que a idade não interfere. Claro que pacientes mais jovens, eles têm uma tendência a ter melhor cicatrização por ter mais colágeno. Recuperação, assim, você diz no recuperação caso mais da... rápida. Sim. Mas às vezes são mais inconsequentes também, né? Uhum. Mas então não existe idade. Eu acho que depende muito dessa vontade e está tudo bem com o paciente. Então a cirurgia é igual para todos, Uhum, tá? perfeito. Desde a recuperação até então você pode fazer, tá, gente? Não tem contraindicação como ele falou aqui. Quais são os pré-requisitos para uma cirurgia? Acho que pré-requisito tem que ter um planejamento muito bem feito, assim, né? Então, o paciente, por exemplo, ter uma saúde controlada, né? Ter um estilo de vida, eu acho que vai condizer com aquela cirurgia. Ter uma expectativa real do procedimento, onde que vai chegar. Um planejamento financeiro para aquele procedimento. E, acima de tudo, ter a vontade e a confiança de algum cirurgião para estar fazendo. Eu acho que o maior pré-requisito é esse, é ter uma vontade própria e ter esse planejamento. Um planejamento antes, né? E depois. E depois, o pós? O pós, ele, claro, ele vai exigir esforços, né? Principalmente na logística familiar, né? Mas hoje em dia, o que eu te digo também, tendo um bom vínculo com o cirurgião, tendo um bom acompanhamento semanal e de pós-operatório, ele tende a ser relativamente tranquilo, né? Desde que essa logística familiar esteja bem feita, desde que tenha um segmento certinho com o cirurgião, que consiga, às vezes, ter o período das férias para operar, ou conseguir alguns dias lá com a empresa. Mas ele não é esse bicho de 7 cabeças, como às vezes a paciente coloca, assim. Ah, legal, então é mais tranquilo. Porque geralmente o pessoal tem medo, né? A gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, né? E tem muita gente que tem medo de fazer uma cirurgia, doutor. E como que você lida com esse tipo de paciente? Eu falo assim, eu tento quebrar essa barreira do medo, né? Mas acho que acima de tudo, a paciente tem que estar confortável, né? Então... Tem que sentir segurança, né? Exatamente. Acho que é um E como que você consegue passar isso? Eu acho que assim, eu tento ser bem realista, né? Com todo o processo, como é que vai ser. Tento deixar ela tranquila que existem riscos, mas esses riscos, se a gente tiver um bom acompanhamento, uma boa equipe, um bom segmento, eles são pequenos, né? Se a gente tiver todo esse controle. E a gente está, né, no dia a dia sujeito a riscos, né? Que quando a gente vai para cirurgia a gente calcula, né? Acho que toda cirurgia tem seu risco. Tem seu risco, mas eu tento quebrar um pouco essa linha do medo, assim, tentando dar segurança e dizer que é algo normal, que se a gente fizer tudo bem feitinho, a tendência é que a coisa funcione. Aí tudo você bem. pense no depois, tudo recuperado, você vai ficar linda, maravilhosa, perfeita, né? Que vale a pena. Vale a pena aquela dorzinha, né? Acho que vale. E falando em dor, quanto tempo é essa recuperação de uma lipo, por exemplo? A lipoaspiração, hoje, em média, assim, as pacientes operam, assim, vamos dizer, uma média entre 20 e 50 anos que eu vejo, né? Os pacientes da lipoaspiração. E geralmente são pacientes que se cuidam já mudou a lipoaspiração, o paciente não vai para emagrecer, né? Como no passado, às vezes, achava-se que era isso, né? Então são pacientes que já têm um estilo de vida, são satisfeitos com o corpo, mas pequenas coisas que incomodam, ou elas querem uma definição um pouco maior. Então esse tipo de público, esse tipo de nicho, geralmente 7 dias, 10 dias, elas estão recuperadas. Olha que legal, é rápido então. É rápido. Não é o resultado. O resultado tem um Sim. tempo, mas a recuperação de uma lipoaspiração, 7, 10 dias, está liberado. E não tem muita dor? É uma variável, assim, ainda que eu acho que depende do paciente, né? Do organismo acho, também, né? Mas eu acho que o principal é esses 3 primeiros dias. Eu acho que assim, tem dor, tem desconforto, tem um pouco de fraqueza realmente, mas depois do 3º, 4º dia as coisas já vão se regularizando e na volta do 7º dia ali vocês estão super bem recuperados, assim. Ainda não com resultado, isso aí vai demorar um tempinho, uns 3, 6 meses, mas já estão voltando às suas atividades. É isso aí, gente. Então, olha, com um bom acompanhamento, um bom médico, é possível você fazer a sua cirurgia com sucesso, tá? O número do doutor
tá aí embaixo, coloca pra gente produção, pra quem quiser encontrar, conhecer melhor o seu trabalho, né? Obrigado. Tá aí o Instagram lá também, o Dr. Lucas. O Instagram dele tá na telinha aí pra vocês. E a gente vai explorar um pouquinho mais dele aqui, vamos descobrir um pouco mais sobre essa cirurgia plástica. Quais são as cirurgias mais procuradas? Eu acho que as mais são as corporais ainda, né? Então, eu acho que principalmente lipoaspiração e abdominoplastia, eu acho que são as mais comuns. Isso tem a ver um pouco com a mulher já ter, às vezes, já está no mercado de trabalho, já ter condições de estar fazendo a cirurgia e muitas vezes já passou, às vezes, por uma gestação, ou às vezes a correria do trabalho faz com que ela perca um pouco o cuidado com o corpo. Então, as mais comuns eu acho que eu falaria que seria abdômen e lipoaspiração. E tem uma lipo nova aí no mercado agora, né? Tem. Que é como que é o nome dela? Chama-se de HD ou High Definition. Ou Lipo HD, isso mesmo. Ou de alta definição. Que ela faz os gominhos lá. Mas ele estava me explicando, gente, que você tem que estar fazendo a academia, né? Tem que estar num processo de... Porque senão ela não adianta. Explica pra gente, doutor. Assim, se pensar uma lipo de definição, mas o que o cirurgião procura, na verdade, é a definição que tu já tens, assim, algum grau de definição que tu já tens. Porque se tu não tiveres definição, vai ficar muito artificial, né? Sim. Não fica legal, esteticamente não fica bacana. Você não aconselha, se você não tem uma vida não aconselho. Com exercício físico, você não aconselha a fazer. Não aconselho, eu até desaconselho, às vezes... Teve uma época que isso foi muito comum, né, no Instagram, e muitas pacientes procuravam e com MC às vezes sobrepeso, ou não gostavam de academia, não tinham um estilo de vida condizente. Aí não vai ter um resultado legal, né? Não vale a pena, é um mau investimento aí, né? É um bom investimento para aquela paciente que cuida, que treina e não consegue, às vezes, definições ou não consegue perder algumas gorduras localizadas. Porque a barriga é difícil mesmo, né? É difícil. A gente ganha perna rápido, né? Agora o abdômen é difícil mesmo. Então daí aconselha, que daí fica tudo proporcional. Né? Eu acho que faz mais sentido. Os gominhos a gente tem tendência até assim, atualmente na Lipo HD até diminuiu-se, né? Mas no homem faz. Na mulher acabou que a gente tem tendência a marcar um pouco mais cintura, a linha mediana e a linha semilunar, que é dos dois retos. Aqui os gominhos ficam um pouco mais tendência mais na lipo de definição masculina. E como que fica a cirurgia, o resultado ali, a marca, né? Como é que fala? Fica suave, é fácil de tirar? A marca da definição? Da cirurgia. Tu diz a cicatriz? A cicatriz, isso. A cicatriz. Olha, as cicatrizes, elas existem, né? As pacientes vêm no consultório, doutor, vai sumir a cicatriz? Não some, né? Não vou mentir, né? Sim. Existem cicatrizes, mas a tendência de uma boa cicatrização é que na volta dos 6 a 12 meses, essa cicatriz vai ganhando um aspecto mais esbranquiçado e cada vez mais próximo do tom da pele. Então existe um processo natural que o paciente precisa saber, que ela vai visualizar, que aquilo lá vai fazer parte e que normalmente na volta dos 6 até os 12 meses essa cicatriz tende a ficar cada vez mais imperceptível e clara. Sim, mas ela fica fina. Depende da pele, né? Isso depende principalmente pacientes com pele bem clara, olho claro, essas têm a cicatriz mais clara e mais fina. Pacientes com pele mais escura têm uma tendência a ter a cicatriz um pouco mais escura e um pouco mais espessa. Mas isso depende, a gente precisa avaliar na consulta, no exame físico, outras cicatrizes, para ter uma ideia melhor. Entendi. Mas mesmo assim, hoje em dia está bem evoluído, bem avançado, então para você fazer um tratamento até estético, né, para clarear mais e tirar, fica mais fácil. Tem bastante recurso, né? Isso. Desde fita de silicone, pomada de silicone, outros tipos de pomadas, depois tem um laser, então tu tem recurso para estar colaborando com essa cicatriz. Muito legal. A gente vai para um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Mantenha seus movimentos saudáveis para ter uma vida longa. A prática de atividades físicas é essencial para a saúde do corpo e da mente. Porém, é preciso que o seu corpo esteja preparado e protegido para não sofrer as consequências que o impacto excessivo pode causar nas articulações.
A suplementação adequada é um fator muito importante para manter a saúde e a segurança da prática de exercícios. O UC2 é o único com colágeno não desnaturado tipo 2 com processo de fabricação patenteado. Eficácia testada e comprovada por atletas de alto desempenho, treinadores e médicos especialistas na área. Encontre o UC2 na Aparenza Farmácia de Manipulação. UC2, quem conhece, confia. UC2, eu confio e assino embaixo. Olá, eu sou a doutora Alexandra, ginecologista aqui do Instituto Gris. Se você deseja o que há de melhor, deseja excelência no cuidado com a sua saúde íntima, você tem que vir conhecer o Instituto Gris e participar desse novo conceito em atendimento em saúde feminina. Agora estamos no Litoral Paranaense, Nova Central TV Paranaguá, canal 525 da Claro. Um show de conteúdo e informação. Rede Central TV Brasil, você em primeiro lugar. Uma empresa do grupo Miura do Brasil. Estamos de volta e vamos continuar tirando as suas dúvidas aqui com o Dr. Lucas. Doutor, tirei mais umas perguntas lá do Instagram das meninadas e elas querem saber se tem como fazer uma cirurgia em conjunto com a lipoaspiração. Então, tem como e como a gente estava falando, né, talvez seja o procedimento mais comum de ser associado, né? A lipoaspiração ela aumentou o tempo cirúrgico porque a mulher está um pouco mais exigente, então ela quer contorno, quer definição, muitas vezes quer um enxerto no bumbum, mas dentro das cirurgias eu acho que geralmente mais se associa a lipoaspiração. Então, a gente quer fazer a mama, já quer ganhar contorno de cintura, ou quer fazer o abdômen, não quer só que fique puxado o abdômen, quer ter contorno nas costas, quer ter mais volume já tira a glúteo. gordurinha das costas, já coloca no bumbum, já aumenta. E me diz uma coisa, quanto tempo dura essa gordurinha que você coloca no bumbum? Sabe que assim, a princípio ela é eterna. É uma gordura, eu penso assim, queimou, pode sumir, né? Ou não? Tem lógica? Tem lógica, assim. Não exatamente a gordura que a gente fez, mas a lógica é essa mesmo. Perdi percentual de gordura no corpo. Perde ali Perde um pouco do bumbum, Sim. né? Isso naturalmente. Mas o enxerto que a gente coloca, em média, uns 60% dele fica. Então, assim, se eu coloquei 1 litro no bumbum, assim, uns 600 ml de enxerto, geralmente fica. Ah, você não perde tudo? Não perde tudo. Ah, bacana. Então, teu bumbum vai ficar ali firminho sempre. E é bom para quem não tem, né? Acaba ajudando muito no contorno corporal, né? Uhum. Não é só para dar grandes volumes, é muitas vezes só para tentar harmonizar também o corpo da mulher, né? Às vezes tem paciente que tem mama, tem pouca cintura, e aí vai olhar no perfil, não tem nenhuma projeção do glúteo. Então acaba harmonizando também. Além de dar volume, traz uma harmonia corporal melhor. Tá, então já que vai fazer uma cirurgia, já faz tudo de uma vez, né? Não tem que voltar lá de novo, tomar anestesia. Eu digo por mim, né? Quem gosta, tudo bem, mas se for para fazer, eu prefiro já fazer de uma vez, né? De uma vez só, não é verdade? Né? Tem esse lado também. E qual é a diferença da lipoescultura das outras? A lipoescultura, ela ganhou meio, hoje em dia, elas meio que entraram, a lipoaspiração se tornou já meio que quase sempre uma lipoescultura, né? Ah, sim. A lipoaspiração no passado, às vezes só limpava realmente um pouco da barriga, limpava um pouco, sei lá, da cintura ali. Hoje em dia, a tendência é você tentar procurar melhor harmonia. Então, sempre que você tirar a gordura de um local e acabar enxertando em outro, acaba ganhando o nome de lipoescultura. Ah, entendi. Então porque acaba
contornando melhor, né? Você definiu ali um corpo, né? Você Isso. desenhou ali o corpo. Isso, por você isso que usou a própria gordura para tentar colocar em outros pontos que favorecem ela. Ah, bacana. Mudando um pouco acho que de lipo a gente já tirou bastante dúvidas aí. E sobre a harmonização. O que você tem a dizer sobre a harmonização? Ela é um procedimento. Eu hoje em dia até não faço mais tanto, né, Cris? Hoje em dia eu acabo indo muito mais para cirurgia, né? Para cirurgia facial mesmo, né? Eu já ia chegar lá, a diferença, né? É que no consultório eu tenho quem faça também. Mas a harmonização, ela teve uma grande expansão aí nos últimos anos, né? Porque as pacientes também teve muito acesso ao Instagram, ao Facebook, tirar foto, e começou a perceber-se mais imperfeições no rosto, né? E aí descobriram que dava para fazer preenchimentos ou harmonização que antes era um desconforto para elas, passaram a prestar mais atenção e procurar o procedimento, né? Mas tem que tomar cuidado, né, Cris? Porque daí vira um vício, a pessoa vai... né, mexendo em tudo, daqui a pouco modificou. Eu acho que é uma coisa mais para... Suave, leve, imperfeições, né, detalhes, porque senão entra a gente tem visto Mas tem muita gente que muda o rosto, doutora, eu já vi, muita gente que muda nariz, muda bochecha, né, tem todos os... Mas tem gente que muda mesmo, faz aquela harmonização mesmo. É verdade, a gente vê uma procura muito grande, a gente querendo mudar mesmo, né. Mas eu acho que tem muitos casos que a gente vê também no consultório que às vezes a paciente vai perdendo um pouco essa linha tênue aí e vai começando a preencher demais, vai perdendo muito essas características físicas. Isso, mesmo, né? Isso é a preocupação. E daí também fica uma coisa artificial, acho, né? Fica desarmonização facial, né? Não fica legal, né? Não fica ela legal. É muito legal, assim, ela é excelente resultado desde que seja... Você consegue manter a sua essência, né? Isso. Se cuidando. O ideal é você ficar jovem, né? Manter uma aparência legal para tua autoestima, mas não mudar a sua essência, né? Acho que é isso. Isso aí é uma grande linha ali tênue, né? Bacana. E qual é a diferença, assim? Como que você sabe... como descobrir se a pessoa precisa de uma harmonização ou de uma cirurgia plástica? Não adianta mais fazer harmonização, já tem que passar para faca, né? Eu acho que assim, tem um momento que assim, o grau de flacidez, para tu preencher, eles começam a ter que exagerar, né? Então já é uma flacidez que tu precisas usar muito produto para conseguir dar um volume ali, conseguir chegar num resultado. Mas aí esse exagero já fica desarmônico, né? Então essa linha que ultrapassa ali uma flacidez já média para exagerada de pele, perda de contorno muito grande de pescoço, de maçã, aí não adianta, você vai ter que usar muito produto e você vai perder a tua característica. É mais fácil fazer uma cirurgia. Eu acho que a cirurgia te dá mais resultado e com mais satisfação, acho, por mais tempo. É para tirar o excesso de pele, então, também, do rosto, a flacidez. Isso. E às vezes a gente começa a perceber, assim, a gente com o envelhecimento começa a marcar demais o sulco, começa a marcar demais essa linha que a gente chama do jaw. Essa maçã do rosto que era para ser elevada começa a perder esse desenho. Aí já provavelmente o momento mais da cirurgia. Ah, legal, bacana. E muda muito a feição da pessoa ou não? Você consegue manter o rosto da pessoa só mais jovem? A cirurgia, a tendência é que fique bem natural hoje em dia, né? No passado, a gente fazia o tratamento cirúrgico só da flacidez de pele, né? Então, a gente esticava essa pele, tirava o excesso, aí não ficava legal os liftings faciais antigos. Então, se você olhar lá, sei lá... Sim, ficava... a impressão que eu tenho é que todo mundo tá igual. Antigamente, hoje em dia tá mais evoluído, mas antigamente parecia que todo mundo fazia igual o Silvio Santos, né? Tá de um jeito, aí você vai olhar, a Hebe também tá de um jeito. Tudo assim. Era tudo igual, né? Era tudo meio assim. E o procedimento era realmente meio igual, assim, puxava a pele, mas pensar na hora que puxa a pele, vai puxar nariz, vai puxar a boca, aí começa a ficar... Acaba ficando um padrão, né? Parece. Dava pra ver, não, aí. Essa fez cirurgia, né? Porque aí. Fica um padrão de... Mas hoje em dia não está mais. Mudou, né? Porque não vai mais, o tratamento os tratamentos de face cirúrgicos, eles não são mais
pensando na pele, estão pensando nas estruturas profundas, ligamentos e músculos. E aí você traz a sustentação de novo. A pele é só um a mais ali. Mas é a sustentação que você volta a trazer para aquela face. E é super seguro. Tranquilo também. É porque a rosto é mais delicado. Mas é uma cirurgia segura também, assim. Sempre a plástica, no modo geral, sempre quando eu falo tenho tendência a falar de insegurança nela, né? Ela é para ser segura mesmo. Claro que são pacientes, às vezes, que nos procuram um pouco mais idade já. Assim, hoje em dia nem tanto. Hoje em dia o lifting já começa a aparecer pacientes com 45, 50, 40 no consultório. Mas eles já têm mais comorbidades, às vezes com 65, 70, 60, né? O risco vai ficando maior. E aí a gente precisa só deixar os exames não tá ok, precisa controlar bem essas comorbidades. Legal, mas todo mundo pode cuidar da estética, sem medo, né? Isso, acho que o medo não é um tabu, precisa pensar no que te incomoda, na tua autoestima, e o medo, acho que se achar a pessoa de confiança, não é para ser um tabu. Eu aconselho fazer. Se não tá gostando, se tá te incomodando o nariz, bunda, peito, eu aconselho sim fazer. Eu acho legal o incentivo, porque eu acho que a pessoa, quando ela tá com a autoestima baixa, é pior. Você vai viver naquela vida querendo melhorar e não, principalmente nós mulheres, né, doutor? Homem não tem muito, não vai muito, existe homens vaidosos e tal, mas não vai muito pra esse lado, a mulher não, né? Então você passa uma vida com uma insegurança, que às vezes você consegue resolver. Exatamente. E muitas vezes isso aí eu vejo no consultório, assim, Cris, que muitas vezes isso realmente atrapalha todo o ciclo ali da mulher, né? Eu digo, da vida mesmo da dela, vida, né? De trabalho, familiar, marido e mulher. Porque aquilo tá no subconsciente, ela tenta esquecer com o trabalho, com as coisas, mas aquilo tá incomodando ela de algum jeito, né? Isso aí. Então, às vezes esse problema de autoestima repercute em muitos outros fatores, né? Profissional, familiar, no ciclo de amizade, às vezes. Então é super bacana também, vale até para a mesmo. tua saúde mental, né, gente? Não só na estética. E me fale uma coisa, para gestante. Quanto tempo depois de uma gestação pode fazer uma cirurgia? Quais são os cuidados? Tá. Hoje em dia existe uma cirurgia, eu não sei se alguém perguntou, mas que chama-se Mommy Makeover, né? Não. Que é como se fosse a reforma da mãe, né? Que é uma cirurgia que envolve geralmente a mama, o abdômen e a lipoaspiração. Então, como a mãe, ela cresceu a mama, depois amamentou, parou de amamentar, ficou flácida. Às vezes cresceu a barriga para o bebê ali poder se desenvolver, a hora que ele nasceu, daí fica a flacidez. Então, essa cirurgia a gente pede geralmente uns 6 meses depois da amamentação. Né? 6 meses já pode fazer? Isso. Então é tranquilo. Depois de encerrado o ciclo de amamentação. Entendi. Depois que você parou de amamentar, você tem que esperar 6 meses para fazer. Isso, a gente espera, porque geralmente nessas cirurgias da mãe, a gente faz como se fosse o combo ali, né? A mama, abdômen e lipo. E aí a gente precisa que essa mama já tenha esgotado toda a reserva de leite, que a gente veja qual que é a flacidez real da mama. Então, esse período de 6 meses geralmente é o tempo suficiente para a gente ter essa avaliação. E o abdômen também, 6 meses já dá para fazer. Já dá para fazer. Porque daí já faz tudo junto, né? Um conjunto. Isso aí, já faz. Porque geralmente a mãe, ela tá... Geralmente a gestação talvez seja a fase mais bonita da mulher, né? Não sei, não passei por ela. Mas ela realmente deixa muitos resquícios no corpo da mulher, né? Muda muito a mulher, né? Sim. Por mais que a gente tenta se cuidar, mas tem muita coisa que não é o controle, né? Exatamente. Eu tava conversando com umas meninas também do Instagram, algumas dúvidas, e elas falaram, nossa, mas eu me cuidei tanto e não consegui chegar ainda mudou muito o meu corpo. Sim. Então, assim, é muito do organismo também, do organismo, né? Tem coisa que não tem o que fazer, né? O corpo envolve hormônios, estica demais. ciclo, exatamente, envolve muitas coisas. Então, é uma cirurgia que tá bem comum, não só no Brasil, por isso que o nome é americano, que cresceu bastante, assim, nos últimos 2, 3 anos, a gente tem ouvido falar bastante dessa cirurgia. E depois de uma cirurgia, depois que ela fez e querer ter outro filho, pode também, sem problema nenhum? Pode fazer, né, Cris? Claro que ela vai passar pelos processos novamente. Novamente, né? Mas não tem... Não tem contraindicação. Contraindicação nenhuma. Ela pode engravidar de novo naturalmente, ter uma vida normal depois Muitas pacientes têm medo da abdominoplastia. Ela não vai ter restrição
né, na gestação, a restrição do crescimento do útero, não vai Não, o influenciar bebê nisso. cresce Segue tudo bonitinho. normal. A única coisa é que, muito provável, pode ser que volte a incomodar a flacidez na paciente, porque o corpo voltou a ter os mesmos efeitos da primeira gestação. Então a única coisa que ela vai perder é a estética, Esteticamente, corre o talvez. risco de perder, Exatamente. mas a gestação ela pode ter Isso não tranquilo. interfere. Quem amamenta também, se tiver com silicone, amamenta normal. Não tem, assim, sempre que, é uma dúvida legal até, né, isso aí de, fiz a mama, vou diminuir a amamentação ou não, né? Uhum. Sempre que eu não cortar ductos, então, por exemplo, coloquei uma prótese e só coloquei para aumentar volume, isso aí não altera a amamentação. O que pode alterar a amamentação são cirurgias mamárias que você vai reduzir a mama. Porque daí não tem onde crescer, é isso? Porque daí você cortou ductos mamários. Pensa que a mama tem vários canais lá que jogam, Entendi. onde vai produzir o leite e vai jogar lá, né, pro bebê. A hora que você reduz, você tem que cortar a mama para reduzir e para subir. Sim. Aí você pode realmente diminuir a chance de amamentação. Mas só a prótese mamária não interfere na amamentação. Tá. A chance de no caso ela não vai conseguir amamentar o bebê, não vai produzir tanto leite assim, é isso? Isso, quem reduziu a mama. Mas não tem perigo nenhum para a saúde. Não. Assim, vai não trazer outro tipo de preocupação, não interfere. Na amamentação, assim, inclusive conseguir produzir não interfere nada, vai continuar mesmo com a cirurgia, se O bebê você produziu, pode ter sucção normal. tudo normal. O programa está acabando, doutor, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo sempre aqui na nossa casa, Obrigado. tá? Obrigado, eu que agradeço a participação, foi muito legal o bate-papo nosso aí, Imagina. espero ter esclarecido aí para vocês. Foi muito legal mesmo. Meninas, o programa tá acabando, tá? Até sábado que vem, fiquem com Deus ligadinho todos os sábados, programa da Cris às 2h da tarde.